Olá! A Copa das Confederações terminou, o Brasil foi o grande campeão, mas a pergunta que fica é isso: os problemas foram resolvidos a partir da vitória da seleção brasileira? O que se viu durante esse período de Copa das Confederações foi uma manifestação intensa nas ruas de todo o país. No programa de hoje, nós estamos recebendo o professor Antônio Curtis Samantino, professor aposentado da Universidade de Passo Fundo e que é cientista político. Professor Samantino, obrigado por mais uma vez voltar ao programa. Rogério, eu que agradeço o teu convite, é um prazer estar aqui e falar para os ouvintes da TV UPF. Pois é, professor, eu queria começar justamente isso, né? A Copa das Confederações serviu para fazer com que movimentos fossem às ruas reivindicando mais saúde, reivindicando ética na política, enfim, uma série, né, de reivindicações. O Brasil ganhou, isso de certa forma resolve os problemas? Não resolve, mas de certa maneira ameniza os humores da população brasileira, né? Vamos imaginar que o Brasil não tivesse ganho a Copa das Confederações e mais ainda tivesse sido um desastre. Vamos imaginar que no último jogo com a Espanha, que o Brasil foi muito superior ao considerado melhor time do mundo, o Brasil tivesse levado, não é como dizem os adeptos do futebol, né? Um chocolate, né, e tivesse perdido, dado uma goleada, né? Então isso contribuiu para animar, mas não resolve nada, não, né? Olha, Rogério, eu gostaria, antes de iniciar aqui essa conversa contigo, dizer o seguinte: eu, como todos os brasileiros e tal, tenho refletido sobre isso que está acontecendo no Brasil. Eu resumiria isso tudo numa expressão, numa figura de linguagem. O que aconteceu foi que explodiu o dique, a barragem das insatisfações que estavam latentes na população brasileira. Elas vinham sendo represadas por uma série de razões, né? E uma delas uma esperança de que as coisas melhorassem, né? Mas aí o que acontece, não é? Houve uma espécie de descolamento entre o discurso das autoridades. Eu quero lembrar, por exemplo, aqui que a nossa presidenta, nunca sei se é presidente ou presidenta, Dilma, chegou a dar lições de como administrar um país para Angela Merkel, né? Chefe de governo da Alemanha. Tudo se achava que o Brasil era, né, que a crise internacional não ia fazer nada no Brasil, que seria uma marolinha, como disse o presidente Lula. Então havia um descolamento, um discurso muito oba-oba de que o Brasil era o país exemplar do ponto de vista econômico, de estabilidade política, financeira, assim por diante, quando na verdade não era isso. O que o povo estava vivendo não batia com o discurso das autoridades, especialmente as autoridades que estão no governo agora. Tá? Não batia. O povo estava vivendo e em filas infernais nos hospitais, gente morrendo, esperando para ser atendida. O transporte público brasileiro é uma coisa horrorosa, ainda bem, talvez, eu e tu, Rogério, não dependemos disso. Nós somos uns privilegiados, mas eu vi recentemente um programa sobre transporte público no Brasil, é uma coisa... É um caos, né? É desumano. Então, tudo isso, né, de repente... E aqui uma coisa curiosa, como é que começou isso? Começou com um movimento em São Paulo, não é? De pequenos grupos de alto conteúdo ideológico, que tem outra... Idealmente, no fundo, eles gostariam de fazer uma revolução comunista no Brasil, com a casa do PSOL, PSTU, PCO e tal. E também para botar na prensa um governo tucano em São Paulo, né? Mas isso serviu de estupim. Então eu volto àquela figura de linguagem. Explodiu o dique das insatisfações nacionais. E o que contribuiu para isso foi inicialmente o movimento do passe livre. E aí tudo... E aí... Romper esses limites desse pequeno movimento. Professor, o senhor falou que o discurso não batia ou não bate ainda, porque aí, não bate. Aí surge como grande salvador da pátria a reforma política. Bom, a reforma política agora, tal como está sendo falada, me parece uma espécie de subterfúgio, né? De estratégia para meio que... Desviar o foco. Desviar o foco. Eu quero que tu me lembre de voltar a esse assunto, mas eu quero antes, assim como eu acho que a principal ideia desses movimentos sociais foi o rompimento, não é que vazou a insatisfação nacional, eu quero dar outra ideia. O grande problema no Brasil também, na minha ótica, é o tamanho e a voracidade do Estado brasileiro. Eu vou fazer uma figura de linguagem do saudoso e amigo Décio Freitas. O Estado brasileiro é como se fosse um enorme parasita, um gigantesco verme que devora de forma pantagruélica, não é, a riqueza que nós produzimos. E nos devolve isso, desculpe, telespectador, desculpa, Rogério, nos devolve isso em forma de fezes, ou seja, na forma de serviços públicos execráveis. E como esse Estado é monstruoso, ele, para sobreviver,
precisa de uma carga tributária inigualável no mundo. Né? Eu trouxe aqui, Rogério, eu vou te passar as mãos. Né? Ontem um amigo meu me mandou um e-mail, né, sobre a carga tributária no Brasil. É inacreditável o que nós pagamos de impostos no Brasil. Eu vou dar dois exemplos. Esses dados são do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, né? Só para conta d'água, 29,83%. Que é até pouco. Medicamentos, 36%. Conta de luz, 45,81%. Tá aí o monstro que nos devora. Né? Mas é importante também salientar aqui um outro... O problema não é pagar tanto, professor Amantino, o problema é o retorno. Claro, se nós pagasse tanto, existem países que pagam carga tributária semelhante, especialmente lá no norte da Europa, né, na Escandinávia e tal, mas eles recebem um retorno. Né? Mas nós, além de pagar isso, por exemplo, nós de classe média, além de pagar isso, eu pago Unimed. Né? Eu paguei a escola do meu filho. Né? Nos países de social-democracia avançada, não. Mas agora, por que isso? Eu salientei dois aspectos, Rogério. O primeiro, esse não é da explosão da insatisfação nacional. O segundo, desse Estado pantagruélico, esse Estado monstruoso que nos devora. E o terceiro, entrando no assunto que tu chamou a atenção, que é o sistema político brasileiro. O sistema político brasileiro é surrealista, é absurdo. Eu, em 1992, escrevi um pequeno livrinho, Presidencialismo versus Parlamentarismo, né? Porque eu queria interferir no debate e eu era e sou francamente favorável ao parlamentarismo. Eu gostaria que naquele plebiscito, ali já se mostrou também uma patifaria muito grande de certas lideranças políticas, com discurso totalmente assim populista, mal intencionado contra o parlamentarismo, a favor do presidencialismo. E eu me lembro que naquela época já se falava em voto distrital, ou simples, ou voto distrital misto, e já se falava no absurdo do sistema partidário brasileiro, no sentido de ter tanto partido. Nós temos no Brasil hoje, se não me engano, 30 partidos. Né? E parece que 20 esperando legalização. Isso não existe em todas as tendências político-ideológicas partidárias no país para abrigar tudo isso aí. Não é necessário. Mas, já há 20 anos atrás, havia projeto no Congresso Nacional para que se fizesse a famosa cláusula de exclusão partidária, ou cláusula de barreira. Cujo modelo clássico, histórico, é a Alemanha ao final da Segunda Guerra. Porque uma das razões que facilitou a subida do poder do nacional-socialismo, chamado nazismo, um eufemismo, né? Na verdade era um nacional-socialismo, era um movimento de esquerda na Alemanha, o nazismo alemão de Hitler, foi a fragmentação partidária na Alemanha. Né? Aí os alemães criaram o voto distrital misto. Né? Não sei se depois a gente pode falar. Pois bem, isso nunca foi aprovado no Brasil. Bastaria, e isso é uma simples lei, não é necessário plebiscito, bastaria uma simples lei estabelecendo que partidos que não tivessem 5% dos votos não seriam partidos. Isso faria com imediatamente, nós teríamos 5 ou 6 partidos e olha lá. E esses partidos de aluguel, que surgem especialmente em época de eleições, e aí entra outro problema, que é o presidencialismo de coalizão no Brasil, e aí de repente está lá um governo querendo formar maioria. Falta para ele 3%. Aí ele pega um partidinho lá que tem 3%. Falta mais um. Pega, né? Então esses partidos, inclusive, passam a ter o valor quase de ouro na determinada situação. E aí acontece isso. No tempo de TV acontece isso, né? O sistema partidário hoje, então, virou essa mixórdia, essa estrovenga, né? E além disso, virou um toma lá da cá. Quer dizer, parece que os partidos não existem mais para bem governar o Brasil, mas sim para trocar favores. Né? Eu quero isso. Né? Eu me lembro que ofereceram, não sei para quem, do pequeno partido aí e tal, que era um negócio ligado, parece que a Petrobras, mas eu quero algum negócio que faça perfuração. Tá, Amantino, pois é, aí você, a reforma política está vindo, né, com muita força. Na verdade, não deveria ser o contrário, ou andar junto a reforma política e essa reforma tributária? Bom, antes tarde do que nunca, né? Eu gostaria muito de ver a cláusula de exclusão, mas eu não estou vendo discutir isso aí, ou estão discutindo, eu não sei se tu como jornalista está mais bem informado. Né? Por isso que eu acho que tem muita conversa. É tão simples isso, eu não sou nenhuma sumidade, sou um simples cidadão, e eu sei que o sistema político partidário brasileiro melhoraria muito com cláusula de exclusão eleitoral, né, e com voto distrital. O voto distrital
para o telespectador que talvez não conheça bem, o que seria voto distrital? Os estados e o Brasil inteiro seriam divididos em distritos. Vamos imaginar que o distrito aqui, nosso aqui em Passo Fundo, seria Passo Fundo, Erechim, Marau, Carazinho, enfim, um grande distrito aqui. Aí os partidos apresentariam candidatos dentro do distrito. Né? Eu, por exemplo, votaria apenas nos candidatos apresentados pelos partidos aqui dentro do meu distrito. Isso significa que os candidatos, ao fazer a campanha eleitoral, não precisam de montanhas de dinheiro. Lá para a fronteira. Porque tem que hoje um candidato a deputado federal no Rio Grande do Sul, ou estadual, tem que fazer voto em todo o Rio Grande do Sul. E aí entra o aspecto, né, a influência muito grande de quem tem poder. Né? E especialmente, e os deputados, eu também, eu quero que... Eu queria, a gente precisa ir para o intervalo, professor, eu queria que o senhor falasse sobre a crise ética, né, e para onde vai esse movimento, se é possível fazer uma previsão e até considerando que esse é um movimento, né, como já foi dito, difuso, ou seja, ele não tem uma liderança, ele tem várias pautas. A gente vai ao intervalo, voltamos em seguidinha para o segundo bloco do programa Direitos desta semana, aqui na UPF TV. Até já! No programa desta semana, aqui na UPF TV, nós estamos recebendo o professor Amantino Kurtz, o professor Antônio Kurtz Amantino, que é cientista político. Professor, a crise ética, e isso não é só dos políticos, isso é da sociedade como um todo, né? Porque o cidadão acusa muito o político, mas ele adora, né, uma vantagem, a lei de Gerson, né? Eu costumava muito falar. O Aristóteles, no livro A Política, tem uma passagem que eu acho extraordinária. Ele diz que a polis, que é a sociedade, né, como se chamava em Atenas, a polis depende da ciência e da vontade dos cidadãos. Com ciência, o Aristóteles queria dizer conhecimento. Né, daí a importância da educação, que está um horror no Brasil. Né, a polis depende da ciência e da vontade. E a vontade é o esforço ético. Vou dar um exemplo simples, não é? Não há prefeitura. Passo Fundo é uma cidade suja, muito suja. Olha, uma das coisas, Rogério, que mais impacta a gente quando viaja para fora, especialmente para países mais avançados, mais civilizados, mais éticos, a gente fica, né, como eu disse, não é, embasbacado com a limpeza das ruas, a limpeza dos parques da cidade. Mas isso não é só o serviço, é porque os cidadãos não jogam sujeira na rua. Claro. Ele não abre o vidro não há do carro prefeitura, imagina o custo que leva a isso. Não é? Então, nós dependemos muito da ética. Mas daí, mais uma vez, volta. Então não é à toa que é um discurso político, mas isso é outra coisa. Eu fui secretário de Educação há 20 anos atrás, né? Então conheço um pouco o assunto e vejo como pouco se avançou nisso. A nossa educação está horrível. E aí isso tem muito a ver, porque como é que se forma cidadãos éticos e cidadãos informados, educados, instruídos? Através da educação. Mas eu queria ainda voltar mais uma coisa, porque eu disse que rompeu o dique das insatisfações nacionais, e também sobre a nossa classe política. Rogério, num programa aqui que nós tivemos contigo, sim, talvez tenha sido um dos últimos, infelizmente, até gostaria de participar mais. Com certeza. Foi na época que estava se discutindo o aumento do número de vereadores. Eu me lembro que eu estava aqui, tu e mais parece que 2 convidados, e tu apresentou um vídeo onde se perguntava para os cidadãos de Passo Fundo nas ruas qual era a opinião deles. Eu me lembro que de cada 10 passofundenses que foram perguntados, no mínimo 8 diziam que eram contra. Bom, os vereadores são representantes da população do nosso município. Eles nos representam. Veja a descolagem daquilo que eu falo de representação. Mesmo assim, eles sabendo que a população brasileira não queria, e não era necessário mesmo, mesmo sabendo, aumentaram para 21. E aí isso faz... Bom, agora vem outro aspecto. Porque sendo tão grande a carga tributária brasileira como o Brasil, isso faz com que nós não tenhamos poupança. Ou seja, nós temos uma baixíssima taxa de poupança nacional e, por consequência, uma baixíssima taxa de investimento, que é um dos grandes problemas para o crescimento do Brasil. Eu quero dar aqui um dado para os telespectadores. Rogério, eu quero aproveitar o tempo.
Eu vou dar dados de 2010 porque eu não tive tempo de atualizar meus dados. A população brasileira em 2010 estava estimada em 191 milhões de brasileiros, mais ou menos. Tá? Pois bem, a população norte-americana estimada em 2010 em 308 milhões. Ou seja, a população norte-americana tem mais de 100 milhões que a população brasileira. No entanto, o Congresso americano tem 435 deputados e o Brasil tem 513. E os deputados são os representantes da população. Então nós temos muito deputado. Os norte-americanos têm 2 senadores por estado e não tem essa coisa horrorosa, absurda, obscena, que é o suplente. Que chega lá sem voto nenhum e torna-se senador da República. Bom, nós temos 3 por estado, eles têm 2. Dados de 2010 mostram algo absurdo. Bom, uma coisa curiosa, né? Sabe quantos ministérios nós temos hoje? Acho que está na faixa de 30. 29. 29. 30, que é o marqueteiro da presidenta Dilma. Que tem status de... Que está sempre nas reuniões, é que ela consulta muito ela dizem que é o homem que trama os pauzinhos nos bastidores, que é o ex-presidente Lula. Nos Estados Unidos, que tem uma grande estrutura pública, uma população de 100 milhões de habitantes mais, é um país infinitamente rico de todos os aspectos, os Estados Unidos tem 7 mil cargos em comissão. É aquilo para acuerar os companheiros, cargo político. A Inglaterra tem cerca de 350. A Alemanha e a França só 300, cargo em comissão. Ou seja, então tem máquinas públicas que funcionam constantemente. Sabe quanto tem o Brasil? Estão dizendo que agora tem 32 mil cargos em comissão. Mas não é só isso, Rogério. Isso aqui é extraordinário. Dados de 2010. Um deputado ganha de salário 26.723. Ganha 15 salários por ano. Agora eles fizeram um grande corte na sua carne dolorida e tiraram o salário. Trabalham 3 dias por semana. Quando são convocados para sessões extraordinárias, tem jeton, são pagos. Verba de gabinete, 60 mil para cada um, para contratar até 25 assessores. Tem mais o cotão, que é para gastos médicos, passagem aérea, telefone, 29 mil por mês. E auxílio moradia, em alguns casos, 3 mil. Até para os que moram lá em Brasília mesmo, que não precisam, podiam morar na casa deles. Quer mais ainda? Os senadores. O senador tem o salário de 26.723, que é a parte menor. Verba de gabinete, 82 mil. Passagens aéreas, de 13 mil a 25 mil. E assim vai. Um senador brasileiro custa 147.700 por mês para nossos bolsos. Nós é que pagamos. E um deputado custa... eu não botei aqui quanto custa o deputado, mas é 140 e não sei quanto também, ou 170. Queria te perguntar, há uma crise de lideranças no Brasil? Sim. Há uma crise grande porque os partidos perderam a vida. Tem poucos estadistas no Brasil hoje. Hoje a classe política parece que criou uma espécie de casta, cujo objetivo é nos arrancar o couro. Cujo objetivo é... tem um famoso livro do Robert Michels, um pensador alemão, eu acho, aqui na sociologia dos partidos políticos, parece, mas ele é conhecido por causa da chamada lei de ferro dos partidos, que os partidos eles acabam se burocratizando, e em vez de meios para atingir um fim, eles se transformam em fins. O negócio é acuerar, como diz o gaúcho, os companheiros. E, de fato, está faltando uma liderança importante. Agora, se transbordou, como o senhor disse, professor, e o movimento se bateu muito, que é difuso, não tem líderes, tem várias pautas. Que projeção pode se fazer? Olha, é difícil saber. Eu lamento muito a violência das manifestações, sabe? Aliás, se não fosse a violência das manifestações, mais gente iriam às manifestações. Com certeza. Eu acho que essas manifestações são necessárias e legítimas para mexer na nossa classe política. A esperança que eu tenho é que a classe política faça algumas reformas que melhorem o país. Se discute também porque não há uma liderança. Então, como é que... E outra coisa que é muito importante, disse também que os nossos partidos perderam representatividade. Pois é, até as bandeiras foram tiradas. Você acha que se resolve uma crise dessa sem partidos? O motivo que levou
parte dos manifestantes atirarem as bandeiras foi um motivo, não foi um motivo assim de subterfúgio, um motivo fascista ou coisa assim. Foi um motivo para mostrar para a população que nós, para não contaminar até o movimento, para não dizer, não, isso aí é uma minoria barulhenta, opositora. Né? Mas o que eu quero dizer aqui, eu critiquei os partidos políticos, critiquei os políticos, acho muito ruim hoje o nível cultural e ético da nossa classe. Você ainda está ligado ao PMDB? Mas fique bem claro, não, mas fique bem claro uma coisa, não existe alternativa. A democracia, que sempre foi um ideal apenas, só se transformou, só baixou do mundo da idealidade para o mundo concreto, se transformou numa realidade quando se criou um Instituto da Representatividade. Não existe democracia, porque não é possível nós governarmos. Quem fala em democracia direta, em orçamento participativo, está se enganando ou enganando alguém. Não é possível. E é até muito bom que a política seja gerenciada por profissionais, ou seja, pela classe política, porque isso libera a sociedade para as atividades da sociedade civil. Tá? Que bom que os cirurgiões estão, nesse momento, nos hospitais salvando vidas e não fazendo politicagem. Tá? Quando se diz assim, não, é o povo que tem que decidir nas ruas o que vai se fazer, o que não vai se fazer, quem diz isso são minorias políticas intensas que têm tempo para isso e entusiasmo para isso. Porque, na verdade, se nós fizéssemos aqui no Brasil, aqui em Passo Fundo, por exemplo, uma espécie de democracia direta, quem é que ia nesse negócio? Né? Quem não tem emprego, quem é estudante, né? Quem é movido fortemente por ideologia. Mas os nossos médicos e os nossos enfermeiros estariam nos hospitais, o Rogério estaria trabalhando aqui na TV UPF, os professores aqui da universidade estariam dando aula. Né? Então, é simples isso. Não há alternativa. É por isso que o Churchill tem uma frase admirável que parece que quem está comentando isso esqueceu. Né? A democracia é uma porcaria. Aliás, parece que ele usou uma palavra mais feia. A democracia é uma porcaria, mas não há alternativa melhor. Tá? E qual seria o caminho? Porque a gente também já está indo em direção a um ano eleitoral, né? E um ano que vem Copa, né? Depois vem Olimpíadas, né? O cidadão gostaria do chamado padrão FIFA na saúde, na educação. Olha, o atual partido que está no poder vai fazer das tripas do coração para ficar no poder. A própria presidente disse, né? Aliás, a presidente disse coisas curiosas, né? Ela disse, acho que tu sabe, num discurso não faz muito tempo, que em época de eleições a gente faz o diabo. Atenção, eleitor, quem diz não, é só vocês procurarem. Ela disse que a gente faz o diabo. Né? Então, a presidenta e os seus companheiros vão fazer o diabo para ganhar essa eleição. Você acha que tem que terminar a reeleição? Olha, não é à toa que eu defendi ardorosamente. Rogério, uma coisa que eu vi ontem no noticiário, parece que vão botar no plebiscito ou na consulta popular, não sei o que vão fazer de fato, parlamentarismo ou presidencialismo. Me pergunta se eu sou favorável à reeleição. Isso no parlamentarismo não é nem discutido. Sim. Se não tivesse no parlamentarismo, claro, eu nem ia perguntar isso. Né? Porque enquanto o governo está dando respostas adequadas às necessidades, né, da população... Se mantém, senão cai o gabinete inteiro. Cai o gabinete inteiro. Então, a Margaret Thatcher ficou no poder 11 anos. Seguidamente ficam no poder. Mas já que tu perguntou a reeleição, eu sou favorável à reeleição para presidente, governador, prefeito, uma vez. Se o cara fez um bom trabalho, vamos dar uma chance a ele. Né? Uma coisa que estão falando aí, por exemplo, em proibir a reeleição de deputados e senadores, isso eu sou contrário. Né? Eu acho que o político tem que ser profissional. Imagina que tu larga toda a tua atividade profissional, fica 4 anos... Mesmo que aconteça, como tem casos lá no Senado e no Congresso, tem gente que tem 10, 12 mandatos. Mas... Tipo Sarney. Se nós tivéssemos voto distrital, talvez nós aumentasse a proximidade do eleitor com o seu eleito, não é? Então... Mas nos Estados Unidos também tem deputados, mesmo na Europa, né? Porque são profissionais. Né? E tu acha que tem que ser profissionalizado? Acho sim. É aquilo que eu falei antes. Até porque eles vão... Mais uma razão... A outra coisa interessantíssima, né? O Brasil tem 29 ministérios e uma presidente que não tem a mínima experiência disso. Ela nunca foi deputada, nunca foi vereadora. Agora tem críticos dizendo que ela teve uma empresa de 1,99 em Porto Alegre, uma pequena firma, que foi à falência. Né? Aliás, eu acho que isso aí é uma das heranças do Lula, né? Nos deixou ela pode ser uma boa pessoa, mas é totalmente inexperiente. Por exemplo, essa proposta estapafúrdia que ela fez de uma Assembleia Nacional Constituinte, ela não consultou nem o vice. Pois é. Ela não consultou o presidente do PT. Mas sabe o que é isso? Um pouco de autoritarismo, me parece, e insegurança, querer mostrar que ela é dura.
Mas inexperiência. No parlamentarismo não acontece isso. Quem é o chefe de governo no parlamentarismo? É um deputado que está há anos lá discutindo saúde, educação, e que quando a maioria parlamentar ganha uma eleição, pensa, esse cara... Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não tenho que jogar limpo, né? Eu considero um dos políticos de melhor preparo do país, José Serra. Foi um ministro da Saúde extraordinário. Foi um bom governador de São Paulo. Só que ele não tem voto, ele é antipático. Mas num sistema parlamentarismo, se por acaso uma coalizão governamental ligada ao partido dele ganhasse a eleição, certamente ele seria indicado para chefe de governo, mesmo que ele não fosse lá tão simpático. Professor, a gente chegou ao final do programa, teria muito mais coisa para fazer, mas como o senhor disse que quer voltar, então o convite já fica em aberto, e quando o senhor não estiver nas suas leituras ou viagens, né, dessa vida agradável que o senhor leva agora... Eu estou aposentado agora, seria um prazer vir conversar contigo e com os telespectadores da nossa... Que ganhamos todos, né? Obrigado. Bom, a gente recebeu o professor Antônio Curtis Samantino, cientista político. Na próxima semana, obrigado, professor, mais uma vez. Na próxima semana a gente vai estar de volta no programa Direitos, tratando de um outro tema. Até lá.